Olá, amigos. Eu sou o pastor Sudaco. Eu sou pastor da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis. E mais uma vez me sinto feliz em poder me dirigir a você para bater um papo sobre a Bíblia, refletir um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje eu leio no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Eu quero ler os versos 12 e 13, depois pularemos para os versos 18 e 19. Diz assim o texto sagrado: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Agora nos versos 18 e 19 desse mesmo capítulo 2 de Joel. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e nunca mais vos entregarei a vergonha entre as nações. Meus queridos, o profeta Joel é chamado profeta do avivamento. Nesse texto ele está chamando o povo de Deus a um momento novo, a um momento de mover de Deus na vida. Nota que ele está falando para a igreja, para o povo de Deus. Deus levantou Joel e deu-lhe uma mensagem profunda, incisiva para o coração do povo, e que eu quero transformar em mensagem para nós hoje. O profeta Joel ergueu a sua voz e disse: o Senhor manda dizer a vocês, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com pranto. Converter de todo o coração, verdadeiramente. Esse jejum e pranto significa converter com ansiedade, com angústia, com aquela coisa forte que traz choro na alma, de arrependimento, de mudança de vida. É isso que Deus está falando. Por isso ele diz no verso 13, rasgai os vossos vestidos. Rasgai, digo, os vossos corações, e não mais os vossos vestidos, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Notem, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Por que teria Joel dito isso? Ele começa dizendo, convertei-vos de todo o coração. Não rasguem mais os vossos vestidos, rasguem o coração. Na época do profeta Joel, os cultos de Israel, quando era feito do templo, quando era feito no meio da multidão, ao final da leitura do texto, da palavra, dos profetas, da lei, ao final disso tudo, no momento da oração, as pessoas iam à frente no altar, onde estava realizando aquela reunião de culto a Deus, e as pessoas ali rasgavam suas vestes como sinal de arrependimento, como sinal de quem estava indignado consigo mesmo, que iam mudar de vida. Só que eles rasgavam os vestidos, mas não rasgavam a vida, não rasgavam o coração. E aí faziam aquela encenação toda, mas no dia seguinte eram as mesmas pessoas. Iam no altar, aceitavam um apelo, mas não havia mudanças. Rasgavam apenas os vestidos. Aquilo passou a ser uma encenação pública, apenas um ritual de culto. E aí, Joel diz assim, Deus manda dizer a vocês, agora, não mais para vocês rasgarem vestidos, mas Deus manda dizer a vocês, para que vocês rasguem agora o coração. Isto é, ao entregarem-se a Ele, entreguem-se de verdade. É isso que Deus está dizendo hoje à igreja, a mim e a você. Não vamos mais em altar nenhum quando for feito um apelo, apenas para fazer encenação, para ir lá na frente, para um momento só. Não. Não vamos lá fazer essa encenação, porque rasgar vestido era uma coisa externa só. Ele está convidando a gente a não fazer essa encenação, mas quando formos no altar de Deus, no momento de quebrantamento, que rasguemos o nosso coração. Que o homem se converta mais de todo o coração, rasgando o coração diante de Deus, abrindo o coração para Deus. E aí, os versos 18 e 19 dizem que o Senhor terá zelo do seu povo e as recompensas virão. Os frutos de um arrependimento verdadeiro,
de uma conversão genuína. Os frutos de alguém que abriu o coração de verdade, que rasgou o coração na presença de Deus e não apenas os vestidos, que não fez só encenação pública, mas se deu a Deus. E aí o texto diz que Deus promete 3 coisas. E eu gosto de prometer o que Deus promete. Não sou de prometer aquilo que Deus não promete, mas aquilo que Deus promete eu amo prometer. Ele promete que nesse texto, aqueles que rasgam o coração diante dele, aqueles que se entregam totalmente a Ele, com jejuns, com choro, Ele diz 3 coisas. Primeiro, eu lhes darei o trigo. O trigo na Bíblia sempre foi símbolo, sinal de provisão. O que o Senhor está dizendo através do profeta Joel para nós? Que se o nosso coração estiver realmente diante de Deus, se houver uma conversão genuína e uma mudança de vida para com Deus, um avivamento pessoal, Ele nos dará a provisão diária. A Bíblia diz, fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque o Deus da provisão há de prover todas as necessidades do seu povo. Se você for de Jesus de verdade, acredite, Ele vai prover não só o pão material, mas Ele vai prover o sustento da alegria, Ele vai prover o trigo da paz, do perdão, essas coisas que saciam também a alma, a paz de Cristo. Não só o saciar do trigo material, do pão material, mas o pão da alma. É a paz de Deus. Que coisa maravilhosa ter a paz para dormir em paz. Coisa maravilhosa ter liberdade para viver diante do Senhor, para poder dizer não ao pecado, aos vícios. Ele disse, se você se converter de verdade, se você rasgar o coração para mim, diz o Senhor, eu lhes darei o trigo da provisão de tudo que você precisa. Se precisa perdoar alguém e não consegue, Deus vai lhe prover dessa condição. Você precisa pedir perdão a alguém, Deus vai lhe prover desse trigo para você poder perdoar e ser perdoado. Mas a segunda coisa, o texto diz que Ele também ia prover, se vocês rasgarem o coração e entregar a mim de verdade, não fazer encenação mais, não fingimentos, mas coisa verdadeira e sincera, eu também lhes darei o vinho. E o que é o vinho na Bíblia? Alegria, festa. Então Ele prometeu que um coração quebrantado diante dEle, rasgado de par em par para que Ele habite e transforme, esse coração encontrará a alegria do Senhor. Não entretenimento apenas de homens, não aquilo que as drogas dão para alguns, que fazem um efeito, as bebidas alcoólicas, as pessoas ficam alteradas e alegres por alguns minutos, mas depois volta a tristeza. Ele disse, eu vou lhe dar o vinho da alegria verdadeira. Eu vou lhe dar a alegria verdadeira que há em Cristo. Meu irmão, nós temos problemas? Temos. Todos os filhos de Deus, os verdadeiros crentes e cristãos, eles passam por lutas? Passam. Temos as nossas horas de choro? Claro que temos. Somos seres humanos. Mas há uma alegria que ninguém pode tirar da gente. É aquela alegria que o apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas, dentro da cadeia, chicoteados, algemados, mas à meia-noite eles podiam cantar. É esse vinho da alegria que eles tinham, que ninguém pode tirar, nem os açoites, nem a violência, pode tirar o vinho da alegria de um verdadeiro cristão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O profeta Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, no curral não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se você rasgar o seu coração, você vai ver que o Senhor suprirá a sua necessidade de alegria, de gozo na alma. Algumas depressões causadas pelo vazio da alma, algumas depressões causadas pela ação do inimigo na vida das pessoas, algumas insônias, algumas ansiedades, algumas tristezas profundas. A Bíblia diz que Ele é a alegria dos homens. Quando o Senhor Jesus nasceu, os anjos deram a notícia aos pastores de Belém e disseram o seguinte, não temam, porque nós vos trazemos novas de grande alegria, porque nasceu o Salvador. Jesus é a nova de grande alegria para todos nós. Se você rasgar o seu coração, diz o profeta Joel, Deus vai prover a alegria que você precisa. Não quer dizer que não teremos lutas, não estou prometendo vida sem lutas. Estou prometendo alegria,
no meio das lutas, ainda que a figueira não floresça, a alegria do Senhor será a tua força. Ele vai ajudar você na luta contra a depressão, contra aquela angústia, que às vezes nem o remédio ainda conseguiu fazer tudo. Também não estou dizendo com isso que muitas vezes não precisamos de médicos, de remédios, de psicólogos, não. Esses profissionais são importantes. Eu estou falando de uma alegria que só Jesus tem para dar. E Ele pode te dar. E finalmente, o profeta Joel diz que se você rasgar o seu coração de verdade, abri-lo para o Senhor, deixar Ele entrar lá e encher a sua vida com o Espírito Santo, Ele vai dar também a você o óleo, ou em outras traduções bíblicas, o azeite. O que é o azeite na Bíblia, o óleo? É símbolo de unção do Espírito Santo. E o que é unção? Unção não é brincadeiras, não são coisas que as pessoas criam em volta da verdade, criando tolices em relação à unção. Unção é capacitação. Foi o que Deus disse no livro do profeta Isaías: eu vos ungi para pregar liberdade ao cativo, pôr liberdade ao cativo, pregar o ano aceitável do Senhor, colocar uma coroa de vestes de alegria ao invés de espírito quebrantado. Eu lhes ungirei com o óleo da alegria. Eu vos ungirei com a capacitação do óleo. Sim, o óleo é o Espírito Santo representado. É Ele que dá a força. É a capacitação que você precisa para dizer sim ao que tiver a dizer sim e também dizer não para aquilo que precisar dizer não. Na verdade, tantas vezes o pecado nos derruba, Satanás nos derruba, porque falta-nos a unção, a capacitação do céu para dizer não para algumas coisas. Algumas outras que deixamos de fazer porque nos falta a unção do óleo do Espírito para dizermos sim para aquelas coisas. Um pregador, ele precisa da unção para pregar. Um cantor precisa da unção para cantar. Um pregador, se ele não tiver na unção, a palavra dele não passará de um discurso público, apenas uma palavra de homem. Um cantor, uma cantora, um instrumentista, não há de passar de um artista se ele não tiver a unção do Espírito quando estiver cantando, tocando. O profeta Joel disse: você, se abrir o seu coração, ele trará a unção, a capacitação para ser mais do que vencedor. A unção para ser aquilo que Deus quer que você seja. A unção para dizer sim, a unção para dizer não, a unção para viver na presença de Deus, a unção para usar os seus talentos para abençoar outras vidas, a unção para abrir a sua boca e se tornar um instrumento de bênção para pessoas, a unção para trocar o seu instrumento e se tornar um instrumento de bênção para aqueles que vão ouvir. Essa é a promessa. Se vocês rasgarem o coração e não apenas os vestidos, não fazer só encenação, se vocês fizerem isso de verdade, com jejum, com choro, com lágrimas, com intensidade, com quebrantamento, então Deus lhe promete: o trigo da provisão não vai te faltar nada na dose certa. O vinho da alegria, para que você tenha a alegria do Senhor, mesmo no meio das lutas e do sofrimento que passamos. E finalmente o óleo da unção, capacitando você a ser mais que vencedor nas batalhas da vida. Que essa promessa fique no seu coração, que para tanto o Senhor nosso Deus te abençoe. Amém.